Tudo bom, querido? Com gás? Obrigado, Ricardo. Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e, como você pode ver, estamos no programa Conversa de Botequim, a última edição do Conversa de Botequim do ano 2022. Um programa que você sabe, toda sexta-feira, 17h30, ao vivo, no Bardalos Comida e Arte, com transmissão pelo meu Facebook. O programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Agro, Ananda Carvalho na assistência de produção e apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Quem quiser pode fazer perguntas e quem quiser pode assistir ao vivo, porque o programa, como você está vendo hoje, é com o deputado federal eleito, Fernando Mineiro. Aqui eu vou saudar deputado Fernando Mineiro, é uma alegria chamá-lo deputado. Boa noite. Oi, boa noite. É alegria minha, viu, meu querido? Finalmente a gente conseguiu ter um tempinho para estar aqui, né? Eu estava com uma dívida, porque hoje um dia eu tinha comentado. Rapaz, o Cefa me chamou várias vezes para bater conversa de botequim, acabou, nunca deu certo. Você já teve Covid, já viajou para o interior, para Brasília. Mas também você inventa um programa. 5h30 da sexta-feira. É boa a conversa de botequim, né? Mas quem faz política é difícil essa hora, viu? É difícil. E o dia também, porque geralmente é o momento que a gente tá indo para o interior, tá viajando, e a campanha foi muito intensa, né? Então não deu. Mas que legal, estou aqui, estou muito feliz de estar aqui com você, encontrar você, agradecer a sua produção, pessoal, e agradecer quem está nos acompanhando aí. Eu é que agradeço, deputado. Muito obrigado, e acabou vindo no momento bom que foi você eleito. As outras vezes foi durante a campanha. Lembrando que o programa tem apoio de Anoreg, Adurne Sindicato, Francisca Seguros, Saiba Mais e Sindipetro. E vou lembrar, você pode fazer pergunta para o deputado Mineiro e a produção vai trazer, como sempre, para eu ler aqui em papel o programa. Você pode fazer comentários também, dicas, enfim, muita coisa para a gente conversar. Deputado, tem um assunto aqui para 3, 4 horas, mas o programa só tem 1 hora. Mas a primeira curiosidade é a seguinte: você é realmente mineiro, você é de Minas Gerais, não é? Fernando Vanderlei Vargas da Silva, tem o mesmo sobrenome Silva que eu, tem sobrenome também de ex-presidente. São parentes. E também tem e é charado Fernando Vanderlei daqui do Beco, conhecido como Implacável do Vinil. Você nasceu em Curvelo, em Minas Gerais. Isso. Como é que você chegou em Natal? Por que veio para Natal e como é que surgiu o apelido Mineiro, amigo? Então, surgiu Mineiro porque é de Minas, né? Então o pessoal identificava. Mas quando? Foi adolescente, criança? Como é que foi isso? Na adolescência, já começando para a universidade. Então eu cheguei aqui, tinha um tio meu que morava aqui. Eu minha família é bastante humilde, tal, família trabalhadora e tal. E o tio meu trabalhava no banco aqui, era o melhor, digamos assim, mais posicionado da família. E ele era meu padrinho, então ele trouxe para cá, fiquei um tempo com ele, depois ele foi embora e eu fiquei. Né? Fiz vestibular e desde essa época é mineiro, né? Quando às vezes eu chego num canto, é tão naturalizada essa história do apelido que o pessoal pensa que é nome ou sobrenome. Quando olha minha certidão de nascimento, assim, pô, mas não tem mineiro no nome, não tenho não. Aconteceu uma coisa muito engraçada, da diplomação agora. Sim. Eu não recebi, passou o tempo, eu não recebi o convite para a diplomação. Aí o pessoal que trabalha comigo falando no TRE, aí a menina disse, não, porque não estava sabendo quem era Fernando Vanderlei Vargas da Silva, é mineiro. Mineiro. Até o Fernando foi sendo tirado, né, do nome. Mineiro, só mineiro. E tem o Fernando Vanderlei, que é também militante da cultura, né, que fazia o Festival do Beco. Sim. Aí um dia, acho que ele foi eleito da Associação do Beco, né, como é que chama? A Samba. A Samba. Ele foi da direção da Samba. Ou ele estava num evento, e aí alguém ligou para mim, eu queria ter acesso, mas tudo bem, né? Não, mas quando existia jornal, né? Hoje não existe mais jornal, né? E acho que era na parte de cultura, ou do Diário da Tribuna. Não, mas eu não estou participando, né? Então a pessoa achou que eu estava com onda e não querendo ir. Aí fez a foto da matéria e mandou para mim, pé da vida, né? Olha, eu digo, não, aí eu... Porque ele viu o nome Fernando Vanderlei. Era eu. É o mineiro. Mas, amiga, então, você já falou que você chegou jovem aqui por causa do tio e imediatamente ganhou o apelido, por nascer em Minas Gerais. Mas como é que você já tinha espírito de militante? Quando morava em Minas, a militância surgiu aqui. Como é que você começou? Não, surgiu Vida aqui. estudantil? Surgiu aqui. Na verdade, eu desde garoto, desde criança, sempre li muito, acompanhei muitas coisas, né, pelos estudos, né?
lendo, tinha muita curiosidade, assim como eu não tinha muita aptidão, digamos assim, para outras coisas, então eu ficava muito retraído e na casa, né, da minha avó tinha uma grande biblioteca, então eu lia muito, pra você ter uma ideia, eu tinha 15, 16 anos, a gente tinha aquela famosa coleção de Machado de Assis, que tem 30 volumes, 32 volumes, então eu devorava todos desde moleque, né, então você tinha uma noção, digamos, uma leitura do mundo, né, e quando eu entrei na universidade, foi em 76, 77, e logo em 79 teve a reconstrução do movimento estudantil. Eu acompanhava muito o movimento mais de cultura, né, pela questão da leitura, então tinha mais afinidade de chegar por aí. E aí o Glênio Sá teve a primeira eleição do DCE. Né, eu fazia geologia, estava mudando para biologia. Né, então, e aí o Glênio Sá me chama, né, Glênio Sá, eu digo, é culpado, né? Assim, ele que é responsável. Eu tenho um grande carinho por ele, assim, tinha um grande carinho, uma figuraça. Glênio Sá que teve várias histórias contadas aqui nessa mesa pelo antenor Roberto, vice-governador. Você sabe que fui eu que fui lá, né? Quando ele foi acidentado, eu fui a primeira pessoa, eu que fui lá. Né? Sim, eu que acompanhei esse processo, assim, sim. Enfim, uma grande perda. Mas o Glênio, digamos assim, me recrutou, né? Então o Glênio ali tinha aquele trabalho lá no centro de exato, no setor 3, no banco ali. A gente conversava muito, ele que digamos assim, que me encaminhou para a questão do movimento estudantil e me indicou em nome do Centro de Ciências Exatas. Na verdade era a chapa, chamava Aroeira, e o tom da chapa era a volta do cipó da Aroeira no lombo de quem mandou dar a primeira eleição, né, do DCE de 79, outubro, novembro, tem até hoje o material. E Moisés Domingos foi presidente, então era Moisés, Geraldo Guedes, Rossano Sudar, né, Gilca Pimentel, Ângela Ferreira, então era assim um grupo muito grande de pessoas que cada um procurou um caminho, né? E estamos aí hoje. E fizemos a primeira direção do DCE, né, foi a época de reconstrução da UNE e também a reconstrução do Diretório Central. E eu era diretor, acho que diretor sociocultural, era responsável pelas questões da cultura, então no DCE tinha um mimeógrafo daqueles, né? Eu fico brincando, quem ensinou o Venâncio a mexer com o mimeógrafo fui eu, viu? Tinha um mimeógrafo daquele, a gente saía para queimar o extenso eletrônico, não sei se era da sua época, né? Eu ainda cheguei a pegar. Eu tenho muito material, um acervo razoável, hoje não tem mais, você empresta, o pessoal leva, o pessoal vai fazer pesquisa, pega emprestado e não devolve, enfim. Então toda, digamos assim, boa parte da geração mimeógrafo de Natal, sim, fui eu que imprimi no mimeógrafo. O livro do Cláudio Oliveira, de charge do Cláudio era garoto também e tal, eu nunca me esqueço porque a gente estava imprimindo um livro desse, era ali na concha acústica do campus, embaixo daquele setor de pedra, desse era ali. E eu lá, a gente imprimindo o livro dele, né, de extenso eletrônico, apagou a luz, né, assim, ficou escuro, então. Tanto é que a capa do livro é uma vela, assim, então. Então, assim, tem muito trabalho de João da Rua, né, João Barra, muita gente, assim, trabalho de Novenil, né, então, assim, eu tenho muito material ainda. Isso, né? Vale até um documentário, um livro. O trabalho mais completo sobre essa geração. Um livro de Artemilson, Artemilson, né? Isso. Ele pegou muita parte, se você for lá, tem muita parte do meu acervo, né, ele tem lá, ele vai falando. O acervo não é mais tão grande, né, porque né, o pessoal, como eu disse, você empresta, né? Artemilson voltou direitinho, viu? Registrado aqui. Registrado aqui, para eu não dizer que eu estou falando. Artemilson que assiste o programa. Eu tenho uma pasta assim que eu tinha. Pessoal, devo fazer uma pesquisa, então tem muito material, muito material. Aloysio Matias, então tem muitos livros, muitos folhetos, né, assim, que eu que imprimi. Né, de Antônio Ronaldo, né, do Adriano Souza. Tem um livro do Antônio Ronaldo e Adriano Souza, o incesto entre nós e eles, acho que é uma coisa assim. E eu fico brincando com eles, chantageando, qualquer coisa que falar de mim, é um mimeógrafo, eu que imprimi. Assim, 80, nossa, sei lá. E aí ele morava na residência, né? Então tem muito material. Então é isso, então minha trajetória foi essa, foi na época do surgimento do PT, então fiz o movimento estudantil, depois PT. E tive um privilégio, né, assim, muito único, no sentido de, no surgimento do PT, ao mesmo tempo que eu convivia com o movimento estudantil, que tem digamos assim, uma postura mais radicalizada, uma leitura do mundo diferenciada, eu convivi com muitos trabalhadores rurais. Né? Então, ontem, inclusive,
faleceu um dos últimos dos moicanos, né? Seu João Bento, de Santo Antônio do Salto da Onça, 92 anos e tal. Nossa. E eu convivi com esse pessoal. Então o PT surgiu aqui, o pessoal do movimento estudantil, professores da universidade, pessoal da igreja, né, das comunidades de base, e do movimento sindical rural, que tinha um contato com a igreja. Então eu tive esse privilégio. Ao mesmo tempo que eu dialogava, né, com a juventude e tinha, né, ações muito, digamos assim, mais avançadas em relação à época, eu tinha um contato muito forte também com o setor rural, com as lideranças rurais tradicionais. Então, assim, tive o privilégio de... Então, tudo que eu sou hoje, eu digo que vem disso, né? Seu Zé dos Santos, que já faleceu, seu Cesário, que esse ano, né, fez 102 anos. Tá vivão ainda, Nossa. viu? 102 anos. 102 anos. De Macaíba, E eu sempre, assim, no aniversário dele, coincidência, o aniversário dele é o dia do aniversário do PT. Ele, né? Então, Sebastião Getúlio, que também já não está mais aqui, foi vice-governador, enfim, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, essa realidade da juventude, né, da universidade e, ao mesmo tempo, a realidade do campo, né? Sim. É um momento, eu digo assim, uma herança, digamos, que eu tenho, é muito valiosa para mim, né? De onde eu venho, Isso. De onde Muito eu venho. bacana. Mineiro, eu recordo que quando o Júnior Souto foi entrevistado aqui nessa mesa, ele falou mais ou menos a seguinte frase: a transição da militância romântica para um mandato. Foi quando ele foi eleito o primeiro deputado. Aí eu pergunto você, como é que foi esse processo de você ter uma militância, não estou dizendo romântica no mau sentido, eu estou dizendo romântica no bom sentido, uma militância ainda muito ideológica, como você falou mesmo, em contato com trabalhadores rurais, uma utopia de querer mudar o mundo, como cantou Cazuza, mas aí de repente você foi eleito vereador, você chegou na Câmara de Natal. Em 88, eu Pronto, fui o primeiro... Isso, primeiro vereador eleito. Como é que foi esse processo? De repente eu não sou mais militante só de rua, eu estou vereador. Na verdade, assim, eu fiz movimento estudantil, morei em Mãe Luísa, em 81, 82, conheci Padre Sabino, a gente tinha um jornalzinho, mas chamava O Farol. E sabe quem desenhava o jornal? Não. Marcelos Bobes. O nome de Marcelos Bobes fui eu e Beto Hugo que batizamos Marcelo Bob. Nossa. Sabia? Ele era menino, Marcelo Bob era moleque, garoto. E a gente tinha um jornalzinho. Na verdade, ele ainda é um menino. Mas Ele ainda é um menino. Marcelo Bob figura. E eu e Beto Hugo, que morei na casa do Beto Hugo, depois morei com o Paulo Palhano, em Mãe Luísa, 81, 82. Convivi com o Padre Sabino, inclusive, que me apresentou o Gramsci, inclusive. Nossa, que bacana. O Sabino tinha um texto, nem era falado nessa época, né, então, e Sabino tinha um texto do Gramsci sobre educação, mimeografado, assim, datilografado e tal. Ele que me apresentou o Gramsci. Então, assim, mas Sabino, quem conhece a história, sabe o papel que ele tinha. Fantástica. E eu morei lá. Então eu fiz um movimento comunitário com o Cumbuga, com o pessoal. Lá a gente tinha esse jornalzinho, o Farol. O Marcelo Bob era um garoto, ele que desenhou o título. Eu tenho ainda do Farol. Eu tenho. A gente fez umas 2 edições, eu tenho alguns ainda. O Farol. Você tem uma ideia, em 79, 80, a gente fez um movimento em Mãe Luísa contestando a Via Costeira. Quando eu falo militância romântica, é mais ou menos isso, Mineiro. Aí nunca me esqueço, foi num domingo à tarde. E eu tenho um material de convocação. E era um material nada mais, nada menos do que a Flor Opazo. Flor Opazo é chilena, né? Morou aqui, era casada com um geólogo da Petrobras. E ela desenhou um panfleto convocando para o ato. Flor Opazo, hoje, se você fizer dar uma googada aí, ela faz muita capa de livros no Brasil todo, é uma grande designer. Muita capa de livro de Clarice Lispector e tal. Chama Flor Opazo. Eu tenho um material dela que ela desenhou chamando para a atividade. Nossa! É isso, então é muita história. Aí morei lá no movimento comunitário. Depois, quando eu saí do movimento da universidade, eu fui para professor concursado do Estado. Sim. E fui para a Associação dos Professores. Sim, isso. Antes de ser eleito vereador, você passou... Sim. Fui dirigente da Associação dos Professores, fui eleito vereador. E em 90, a gente fez uma reunião no Anísio Teixeira. E o pessoal, todo mundo queria que eu fosse candidato a deputado estadual. Eu falei, não, eu já sou vereador, né? Então a gente lançou o Júnior, candidato a deputado estadual. E eu saí federal, em 90.
A gente chamava a chapa Maneiro e Solto. Na época, outro dia na campanha, essas coisas bacanas, assim, outro dia na campanha, me chega uma pessoa com... Eu tenho esse material ainda, né? Mas não tinha... A gente tinha uma camiseta. No dia da... Na época você podia fazer boca de urna, você podia fazer camiseta de boca de urna. E a gente não tinha nada, então a gente fez uma camiseta que chamava assim, Maneiro e Solto. Era Mineiro e Solto. É muito bom. O Júnior foi estadual, eu fui federal. Então a gente dobrava junto. E eu digo, graças ao apoio, aqui eu quero fazer uma referência muito importante na minha história, na história do PT, que é de Pedro Chapinha. Pedro Chapinha, dono, né, da sorveteria Chapinha, Sim. faleceu, Sim. Né, agora recentemente de câncer. Ele que foi o primeiro empresário, a gente era um empresário nosso, digamos assim. Ele que emprestava a Kombi pra gente andar, ele que emprestou o carro pra gente, uma Pampa pra gente. E era uma figuraça, né? Figuraça. Ele que emprestou uma Pampa pra mim e Júnior Souto fazer campanha em 90. A gente saía em Pirangi, a gente tinha um jornalzinho da comunidade com Bosco, com o pessoal que morava em Pirangi, com o Júnior Souto, não sei se ele falou isso aqui, chamava Olho Vivo. E esse jornalzinho, eu não morava em Pirangi, eu morava na residência, e esse jornalzinho, a gente levantava grana vendendo sorvete. E Pedro Chapinha que dava o sorvete. Então aquela história de sorvete, o pessoal sai vendendo, a gente fazia isso há 40 anos. Diga aí, Pedro Chapinha emprestava a Kombi, dava o sorvete, e o lucro era nosso. Então a gente pagava só o custo. E a gente saía vendo aquela história, traga vasilha, vem daí. Política, empreendedorismo e sorvete, tudo junto. Tudo junto. Mineiro, e a experiência em si como vereador? Aí você foi reeleito depois, depois chegou a deputado estadual. Mas como é que foi essa experiência, o impacto? Não, foi muito assim, bacana, né? Porque desde que entrei, meu primeiro mandato começou em 89, né? Então... Já 89 foi a campanha do Lula, primeira campanha do Lula, a gente teve uma ação... Primeira eleição democrática depois do... Eu fui da direção da CUT, eu fui fundador da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Sim. Fui da direção da CUT também, né, aqui no estado. Fiz muito cineclubismo na universidade, enfim, fizemos várias coisas. E aí, bom, eu me dediquei muito a discutir a cidade, né? Discutir Natal, discutir as políticas públicas, entender a cidade, né? Então... foi durante muito tempo a temática da cidade, a temática urbana, foram meus xodós, né? Então, assim, eu sempre estudei muito essa questão da cidade, de falar sobre a cidade, entender a cidade, conhecer a cidade. Então, eu digo assim, que eu andar a cidade, né? Então, Natal, modéstia à parte, assim, eu conheço de trás para frente para trás, ando muito na cidade. Nem todos os políticos em Natal conhecem Natal. Conheço muito a cidade, vou em tudo quanto é canto, enfim, mas conheço bem. E veio disso, então veio dessa dedicação de estudar, fui relator do plano diretor nos anos, né, nos anos 2000, enfim. Então, perfeito, e já tem comentado aqui, vamos passar para os comentários, é uma das melhores partes do programa, a interação das pessoas. Cláudio Wagner, da SPVA, boa noite. Boa noite, Cláudio, bem-vindo. Pode fazer pergunta aqui, na medida do possível a gente vai perguntando. Tiago Medeiros, poeta. Tiaguinho. Tiago é o nosso... Grande agitador. Abração, Tiago, viu? O comentador maior dessa cidade. O fomento é grande. Essa cidade... E é o comparsa de Raquel Lucena, nossa produtora. Tiago... Essa cidade se move pelos Tiagos. E o comentário dele. Mineiro maravilhoso, meu deputado de responsa, eu amo demais. Registrado aqui. Registrar aqui que João Andrade, poeta, um dos melhores poetas do Rio Grande do Norte, está acompanhando o programa. Ricardo Buiú. Ricardo Buiú também ligado à mãe Luísa. Sim. Agitador a avó cultural. Dele, agitador. Nossa, ator. A avó de Buiú, Isso, maravilhoso. Estão acompanhando o programa, maravilha. Rosinaldo Luna, direto de São José do Pibu. Boa tarde, Mineiro e Cefas. Boa tarde, Rosinaldo. Continue acompanhando. Cíntia Guxiquem, lá de São Paulo. Eu imagino que você esteja em São Paulo. Pois é, pode falar. Eu acho que ela está no interior. Eu recebi uma mensagem dela essa semana. Da Cíntia? Cíntia, você está no Rio Grande do Norte, é isso? Não, ela está fora. Ela mandando me parabenizando. Eu acho que ela está em São Paulo. Abração, Cíntia. Abração, Cíntia. Legal. Cíntia era também da SPVA, era ligada aos movimentos poéticos aqui. Boa tarde, Cefas Carvalho. Boa tarde, Mineiro. Parabéns pela força e pela luta aí no Rio Grande do Norte. Abraço saudoso. De São Paulo. Ela mesma respondeu. Eu falei antes de ler tudo. Geralda Efigênia, olha aqui, boa tarde. Boa tarde, Geralda. E Rosinaldo Luna de novo.
Sinto saudade do cheiro de álcool que os impressos dos mimeógrafos tinham. Isso é quase uma unanimidade, né? O cheiro de álcool é... Esse aí, no mimeógrafo fica álcool, né? Então era mais sofisticado, assim, mais antigo. E tinha várias cores, né? Assim, tinha lilás, verde. Quando a gente encontrava um verde ou um vermelho, era bacana. Eu cheguei a pegar isso em Mossoró, quando fui trabalhar na Gazeta do Oeste, não tinha lá. Mas no entorno da Gazeta ainda tinha mimeógrafo, ainda peguei um pouquinho. E você sabia, o esquema de mimeógrafo eletrônico, você tem de queimar o stencil. Sim. E aqui tinha, na universidade tinha um stencil, acho que na Assembleia tinha, e tinha na Inserve, que era a empresa de vigilância, que era ali perto da Câmara Municipal do Rui Barbosa, né? E a gente queimava lá, inclusive queimava à noite, clandestinamente lá. Levava os trabalhos, o pessoal queimava, chamava queimar stencil. Isso. Aí o pessoal rodava assim uma máquina para que... Muito bom. Lembranças ótimas aqui. Registrar, agradecer a todo mundo que está aqui no Bardaus, a presença ilustre de Expedito Assis. Ditinho. O Ditinho, amigo de todo mundo. Querido Ditinho. Isso, que veio exclusivamente assistir você. Ele nem vinha aqui, né? Não, ele quase nunca veio ao Bardaus. Ditinho já chegou dizendo aqui que tinha muito tempo que ele não vinha aqui. Veio para me ver. Tinha muito tempo, ele só tinha vindo aqui antes de ontem. Antes de ontem. Deve ter precisado de GPS para chegar aqui. Enfim. Mineiro, vamos chegar agora. A cronologia da sua vida está muito bacana, uma linha do tempo ótima. Vamos chegar. Você de vereador foi reeleito, depois, salvo engano, foi reeleito. E de repente tentou para deputado estadual e conseguiu. Foi em 2002, se não me engano. 2002. Foi naquele ano Lula, a onda Lula. Lula. Pronto, quando o Fátima foi federal e você foi estadual. Como é que foi essa transição, Mineiro, de vereador para deputado estadual? Aí você tem um outro mundo, né? De repente, eu muito focado, né? Trabalhando em Natal, mas também com muitos contatos no interior, porque pela trajetória, por ser da direção do PT, sempre tive muito contato com o interior, com vários setores, né, do Estado. E aí a gente, né, fui eleito e foi o meu primeiro mandato, eu e o Paulo Davim, a gente foi eleito. Isso, lembrar, Paulo Davim, exatamente. O PT elegeu 2 deputados naquela época, né? Posteriormente ele foi pro PV, mas ele foi pro PT. Foi os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, teve exatamente. Meu querido cuidador do meu coração, viu? O Paulo Davim é meu ótimo médico, bem registrado, chegou a ser senador também. Senador, chegou a ser senador. Figura de maior estatura. Lula Belmont. Diga, Lula. Criador do Bardaus e o mentor disso tudo. Pois é. Paulo Davim é uma figura maravilhosa. Então, meu cuidador do coração. Faz tempo que eu não vou lá, mas quando eu vou a ele. Ele foi deputado estadual, também se elegeu, depois ele foi pro PV. E eu continuei no PT, fui reeleito. E aí, continuei com esse trabalho, né? Com as temáticas que eu sempre trabalhei. A questão da educação, meio ambiente, cultura, agricultura familiar, porque aí você já tinha como fazer uma ação mais concreta nisso. E fui reeleito deputado estadual e depois fui eleito federal. É isso. A questão do federal, aí, Ditinho já está até adiantando aqui. Jornalisticamente vai render. Mineiro, depois a gente volta para questões referentes a... Você foi candidato a prefeito, você foi candidato a governador, você teve mais votos que Vilma de Faria na eleição de 94. Em 90 eu fui candidato a federal, dobrando com Júnior Souto estadual. Isso. Né? Em 94 eu fui candidato foi a governador. Teve mais votos que Vilma de Faria. Eram 2 lascados, né? Assim, mas teve. Eu fiz essa matéria para a Gazeta do Oeste, que eu trabalhava na Gazeta. Vilma de Faria tinha sido prefeita, era. Estava num leve ostracismo e depois voltou, viu? Como a Fênix, né? É o que eu sempre falo de política, né? Política não tem ninguém morto em política. Né? Concordo. Você tem pessoas que foram derrotadas, né? Naquele momento, naquela conjuntura, a conjuntura não se repete, né? Então, é equivocado achar, não, teve pouco voto. Eu tenho os prints dos jornalistas nacionais que disseram que o Lula estava politicamente morto. Eu tenho os prints todinhos, todos. Você sabe que ontem, eu estou arrumando na biblioteca, ontem eu encontrei os jornais, eu devia ter trazido assim. Eu encontrei os jornais do dia da posse do Lula. Nossa, 2002. Janeiro 2003. 2003. Claro, foi janeiro de 2003. A da Polo estava lá. No dia da Polo, eu encontrei os jornais, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo. Eu guardei, né? Foi em cartas, né? Então, e todos os jornais diziam naquela época que ia ser um fracasso. Eu lembro. Aí tá aí. Encontrei ontem mexendo nos papéis, aí encontrei. Muito bom. Vamos chegar então. A gente volta para a linha do tempo.
Tem tanta coisa para falar que a gente vai se adequando aqui. Quem quiser fazer pergunta, faz também. Vai e volta. Que a gente vai e volta. Na eleição de 2018, a eleição turbulenta, Lula estava preso. Muita gente vaticinava a morte do PT, ou que o PT teria dificuldade. No Rio Grande do Norte, o PT não só elegeu a governadora Fátima Bezerra, foi o segundo turno, uma boa votação, como fez a segunda deputada mais votada. O primeiro foi Benes Locádio, a segunda foi Natália Bonavides, o terceiro foi você, com quase 100 mil votos. Contudo, uma recontagem devido a uma questão longa, que eu vou deixar você se estender caso queira, envolvendo os votos de Quericles Alves, o Querinho e São José do Pibu, acabou, os votos dele não deviam ser considerados, foram considerados. Na nova recontagem, a vaga que seria sua por direito foi para Beto Rosado, que era de outra coligação com muito menos votos. Aí foi uma coisa que depois o TRE viu que você estava correto, deferiu, mas ainda assim a coisa não andou e passou-se o tempo. Enfim, era um mandato que era seu, por direito. Como é que foi esse processo, Mineiro? O que você tem a dizer sobre isso tudo? Esse é o maior escândalo, né, da justiça eleitoral brasileira. E é uma coisa tão vergonha que até hoje eles não julgaram, sabia? Não julgaram? Não julgaram. O que aconteceu? Então você vai se eleger, você vai tomar posse por uma outra eleição e não foi julgado. Não foi julgado. Não, é uma jabuticaba, né, digamos assim. É um absurdo o que aconteceu. Eu fui eleito, tinha um candidato que era, não sei nem qual partido, acho que era PDT na época, nem me lembro mais, o tal desse Querinho, ele tinha sido indeferido a candidatura dele. Porque ele era funcionário, ele não se licenciou e era cargo comissionado de Monte Alegre. Foi depois. Ele não prestou conta de outras candidaturas dele e tal. E aí ele não foi eleito. Ele concorreu, estava na lista, mas ele foi indeferido, à unanimidade. Aqui. Ele sendo indeferido, os votos não podem ser computados. Isso. E ele foi para o STF, o TSE nacional, isso antes das eleições. E o ministro, que na época, Mussi, manteve o indeferimento dele. Certo? Então ele, o voto dele não valeu, 8 mil votos não valeu. Bacana. Depois do resultado eleitoral, fizeram um arrumado, e esse mesmo cidadão, esse tal desse Mussi, mudou de opinião. Um dia antes eu fui declarado eleito. Se você for hoje no TRE, no TSE, no site do TSE, eu estou lá como eleito. Se você for hoje lá no site do TSE... Eleito em 2018, que fique claro. 2018. 2018, 2018, estou lá como eleito. E aí o cara deu uma liminar um dia antes da diplomação. Acho que no dia 18 de dezembro, 17 de dezembro, nunca me esqueci. Eu ia ser diplomado, aí dizendo que não era eu, era o outro. Mas diz o seguinte... diplomou o outro, o cara lá, o usurpador do mandato, e disse que o processo tinha que voltar para o Rio Grande do Norte para ser analisado novamente. Sim. Passaram 2 anos para voltar. Aí voltou para o Rio Grande do Norte. O TRE analisou e disse, não, reafirmou, o TRE me deu como eleito em 2018. Aí foi lá, o Mussi deu essa canetada, esse tal do Mussi, e Mussi tem uma coisa boa, só que esse Mussi é venenoso. O cara mudou de opinião, estranhamente mudou de opinião. Inventou uma tese, uma escandalosa tese que ele inventou. E aí diz que o cara da subcoordenação de registro não tinha registrado um documento, negócio assim. O processo voltou para o Rio Grande do Norte, o TRE daqui também reafirmou. O indeferimento de Querinho. E dizendo que aí eu tenho o diploma. Eu tenho o diploma de 2018, ele deu o diploma. Em janeiro de 2021, eu tenho o diploma. Aí eu vou para Brasília para tomar posse. Um dia antes de tomar posse, eles conseguem uma liminar. Já para o outro ministro lá, deu uma liminar, mantendo o Beto Rosado. E aí, engraçado, na liminar tem o seguinte, que torna sem efeito a decisão do TRE de Alagoas. Escrito. Que isso? Na liminar. 3 vezes escrito. Que isso? Na peça. Eu acompanhei o processo, mas eu não lembrava dessa bizarrice. Eu não lembrava. 3 vezes assim, 3 vezes. Aí eu fico brincando, foi o Lira que pediu, Então o cara deve... O Arthur Lira que pediu. Aí o cara deve ter dado a canetada pensando que é de Alagoas, vou pedir... O que o Lira quer, não? O Lira quer que... Fica o deputado, que torna sem efeito. Aí o cara, torna escrito na liminar. Torna sem efeito a decisão do TRE de Alagoas. 3 vezes na liminar. A mulher deve ter umas 15 páginas, está escrito lá isso.
É de uma bizarrice, Mineiro. E aí, e até hoje não foi julgado. Pronto, é eliminar. Beto ficou deputado como a liminar. Como eliminar. Vou terminar o mandato, termina agora, né? Eu fui eleito novamente e não foi julgado. E por que não foi julgado? Isso é importante que as pessoas entendam. Bem, assim, eu vou reproduzir o que está nos blogs de Mossoró, então não é nada muito escabroso, nem que não seja público, facilmente pesquisável como pesquisa no Google. Beto Rosado é cunhado da ex-governadora Rosalba Ciarline. Isso. E é ligado politicamente ao parente dele, Carlos Augusto Rosado. Então, assim, comentou-se na imprensa de Mossoró, na independente imprensa de Mossoró, que o casal Carlos Augusto Rosado e Rosalba Ciarline tentavam. Atuaram. Isso está em qualquer blog. Isso você vai no Google e descobre. Então, assim, isso era... Isso. Não sei se foi um fato, mas comentou-se isso, Mineiro. Mas, veja só, a história não foi julgada porque é uma coisa tão escandalosa e era tão desmoralizadora, porque não existe essa jurisprudência, não existe esse caso. Na justiça eleitoral, em toda a jurisprudência eleitoral do Brasil, não existiu esse caso. Porque, no fundo, está dizendo o seguinte, o registro da candidatura do Querinho deu errado, o sistema errou, entendeu? O papo é esse. E o cara agora foi candidato de novo, tem o mesmo problema, né? A mesma coisa. É crônico ali. É crônico. Não saiba então, mais, a gente até fez uma matéria sobre isso. Então é isso, né? Que você passou todo esse tempo e você não teve julgamento, né? Porque é tão escandaloso, né? E seria colocar as vísceras, né? No varal, né? E desmoralizar as pessoas que deram as liminares, né? Que negócio desmoralizador, não tem sustentação nenhuma aquilo ali, entendeu? Então é isso, mas estamos aí. Aí, bom, nesse meio tempo eu não assumi, mas fui convidado pela professora Fátima, né, pela governadora Fátima, para ser secretário. Coordenei um projeto que eu tenho um maior orgulho de ter coordenado, que é o projeto Governo Cidadão. Sim. E com uma equipe muito bacana, com a parceria de todos os colegas do governo. Fizemos coisas muito bacanas no estado, muitas obras, muitas ações, muitas realizações. Um projeto que estava falido, né, fadado ao fracasso. Hoje a gente teria um cemitério de obras inacabadas, né? E eu tenho muito orgulho, né, de ter conseguido rodar todas as obras, com exceção de uma, foi a barragem lá de Panguaçu. Mas agora, dia 29 de setembro, a obra mais importante desse projeto vai ser inaugurada, que é o Hospital da Mulher em Mossoró. Sim. Vai ser inaugurado agora. Bem lembrado. Uma obra de 130 milhões de reais, toda equipada, vai ser inaugurada agora, dia 29. Muito bom. E outra obra que vai ser inaugurada dia 23, que é a estrada que liga a Sua Triunfo, na reforma da 223. Ali são obras que eu tive o prazer de passar pelas minhas mãos, pelas minhas decisões, com a parceria dos colegas de governo. Então, todos os equipamentos culturais de Natal, a gente tirou do papel, enfim, estava calacrado, né? Teatro, biblioteca, enfim. Então, eu tenho muito orgulho de ter... Aí foi uma outra... a irmã da Fátima, a Conceição, que é minha amiga, ela diz assim, foi ruim você não estar em Brasília, mas foi muito bom para o Estado você estar aqui, né? Ela diz muito isso para mim. E eu, tipo assim, para mim foi muito bom, né, assim, estar aqui, porque eu aprendi que uma coisa é você que ser parlamentar, né? Está atuando no parlamento, está ali apresentando sugestões, né? Você não faz, né? Você não executa. E outra coisa é você no executivo. Então eu tive o privilégio de estar no executivo também. Então... Eu minha militância, eu sou muito grato a essa história, né, de ter vindo de onde eu vim, construir minha carreira como eu construí, ser um gestor, né, como eu fui, contar com a colaboração da equipe do Projeto Governo Cidadão, que eu sou grato a todos eles, a todas elas, e os colegas de governo, né, e a governadora, óbvio, né, sim, a Fátima, a Antenor, por ter confiado e eu consegui fazer. Perfeito. Vamos falar um pouquinho desse governo Fátima? Quando Fátima assumiu em 2018, ela veio de um segundo turno contra um adversário forte, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que tinha vindo de gestões bem avaliadas e tinha feito sucessor, Álvaro Dias, que ainda hoje é prefeito, e com o governo Bolsonaro. Tudo bem que uma parte da imprensa potiguar é de direita, é sabido isso é um fato, mas boa parte da imprensa considerava que Fátima teria imensa dificuldade para governar e previa o pior. Lembrando que o governo anterior, de Robson Faria, deixou 4 folhas em aberto. No entanto, Fátima conseguiu pagar as 4 folhas e fez uma gestão tão boa que aí eu vou para os fatos nus e crus. Ela foi eleita no primeiro turno. Acho que isso diz mais do que qualquer outra coisa.
Como é que foi, Mineiro? Como é que você avalia politicamente esse processo? Governo Bolsonaro, inflação, crise, folha para pagar, má vontade da imprensa e mais para perto, possibilidade de Ezequiel ser o candidato da oposição. Como é que você, vendo agora, você avalia isso tudo? E também, assim, os bolsonaristas do Estado, os 2 ministros bolsonaristas jogando contra, né? Sim, ainda tem Fábio Farias. Isso, sim. E jogando Rogério contra, Marinho. jogando contra. Na verdade, tem muito a ver com a história, né? De Fátima, a nossa história coletiva e tal, e a determinação de Fátima Antenor. Eu acho que nós tivemos a felicidade de construir uma aliança em 2018 e a chapa Fátima Antenor foi muito importante, né? Muito afinados, né? Eu quero aqui, inclusive, agradecer, dar meu testemunho da importância de Antenor nesse processo todo, né? Tá ali junto com a Fátima, e foi muito importante, né? Todo mundo. E a determinação da governadora. E a escolha da equipe, né? Ela conseguiu montar uma equipe de pessoas, homens e mulheres, muito dedicados, né? Todos nós somos servidores públicos, para começar, né? Eu fui do governo, eu saí em março desse ano, né? Acho que não é servidor público, só tem um secretário, não é servidor público, né? Que acho que é o Guilherme. Guilherme Saldanha, da Agricultura. Eu acho que ele não é servidor público. O restante, todos somos servidor público. Todos. Então, essa é a primeira vez que você teve na história do Estado 99,9% de uma gestão de servidor público, né, à frente, né, servidor e servidor. Bem registrado, eu não tinha E aí, analisado assim, mostra o compromisso, né, desse governo, a determinação da Fátima, a garra, o pique que a Fátima tem, né, o estímulo ali e a integração. Eu, como eu disse, sou muito grato, muito feliz, porque eu consegui, no projeto do Governo Cidadão, trabalhar muito articulado, né, com educação, com saúde, com infraestrutura, DR, turismo, cultura, né, todas as ações, agricultura familiar, muito articulado. Então, eu trabalhei muito integrado, né, e por isso que deu certo. Né? Então, eu digo assim, se a gente conseguiu reabrir o Forte dos Reis Magos, não foi mineiro, né? Foi, né, a minha coordenação, mas claro, trabalha a equipe da fundação, todo mundo, a equipe também, né? Da Fundação José Augusto, de Crispiniano, enfim, todo mundo. Teatro, tudo. Assim, fazer a estrada foi o DR, né? Antes era Daniel Marques, depois, né, Gustavo, que assumiu o meu lugar, Gustavo Coelho, e cada um, né, Recursos Hídricos, João, todo mundo. Getúlio na educação, Cipriano na saúde, Aninha no turismo, então a gente tinha trabalho em todas as áreas. Então, esse trabalho e a determinação, né, da governadora, a formação da equipe, né? Você tem um Aldemir ali comandando a área do planejamento, dos custos, né? Então é gênio, Aldemir é gênio. Também servidor público, comandou IBGE durante muitos anos. Um dos caras... Passei anos entrevistando o Aldemir no IBGE. É uma referência, né, de informação, né? Mas não é só... Você sabe que essas coisas da história, eu acho muito bacana a história. Sabe que o Aldemir, quando passou no concurso do IBGE, ele veio tomar posse para trabalhar, nem me lembro. Ele veio de carona comigo, eu estava em Pau dos Ferros. Aí a gente era bem boy ainda, aí ele veio, uma figuraça. Assim, grande secretário. Grande. Secretário. O secretariado é muito bom. Mas, Mineiro, vamos para a parte política. A minha curiosidade é essa parte política. No Saiba Mais, a gente mandou um abraço para Rafael Duarte, Cledivânia Pereira, os comandantes em chefe do Saiba Mais. A gente se divertia, como toda semana se colocava um adversário novo para Fátima, um adversário de oposição. Benes Leocádio foi lançado, Carlos Eduardo, desde o começo, ele tentou se lançar, mas não conseguiu, e depois até foi, né, aglutinado pelo grupo, mas aí é outra história. Álvaro Dias não deu certo, falou-se de Ezequiel, inclusive teve blogueiro que disse data, hora e local que Ezequiel ia ser lançado. Isso. Contudo, parece que a matemática política feita por Fátima, que é uma boa articuladora, e pelo PT como um todo, parece que deu certo, porque a oposição não tinha nome para lançar e Fátima conseguiu aglutinar todo mundo para ela, de forma que a oposição deve lançar Fábio Dantas, que, vamos aos fatos, é um nome fraco, não tem relevância. Eu pergunto, como é que foi essa engenharia política toda, Mineiro? Como é que você viu isso? Foi uma decisão política, né?
diga-se de passagem, justiça seja feita, determinada pela governadora em relação à aliança política. Então, o resultado das eleições, o sucesso das eleições, a vitória, tem a ver com a tática eleitoral que foi adotada. Né? Não é que não tinha adversário, teve adversário. Né? O problema é que a gente conseguiu aglutinar forças políticas que potencialmente estariam contra nós. Carlos Eduardo. Walter. Então, aglutinando Carlos Eduardo, eliminou Álvaro Dias. Por matemática política. Exatamente, ficar sem um candidato forte, né? E também trazendo o Walter, não é? Trazendo o Walter. Que aí trouxe o MDB e a família Alves. Que foi um grande parceiro, viu? O Walter foi um grande parceiro da campanha, um grande parceiro, eu tenho certeza que será também um grande parceiro do governo, trouxe prefeitos. Então foi uma engenharia política, foi uma decisão política, um caiu do céu, né? Eu sou daqueles, Cefas, que não existe sim em política, né? O pessoal diz se fosse isso, se fosse aquilo. Não existe. Se não existe. Política é política, né? O fato político é o fato político. Sim. Você não tem elementos para avaliar, se fosse de contrário e tal. Agora, é fato, não é que se a gente tivesse saído sozinho, só PT, ou só PCdoB, com o Jean, como senador, com o Antenor Roberto, eu tenho o direito de avaliar que seria muito difícil. Né? O outro pode ter o direito de avaliar que não seria. Eu tenho o direito de avaliar que seria muito difícil. Então, a minha avaliação, você não tem como provar que seria. Né? Por isso, em política não existe sim. Porque é história. Então, não existe sim em história. Né? Sim. Aconteceu, e se fosse diferente, se fosse outra coisa, não sabe. Seria outra coisa. Você não tem elementos. Então, é legítimo que alguém diga, não, que ganharia. Tá, eu posso achar que não. Eu acho, né, ainda hoje, que foi correta a política de aliança. Foi muito correta. Foi correta a decisão de Fátima. Não foi fácil para Fátima. Não é fácil para Fátima. Uma parte da militância reclamou muito. Não é fácil para Fátima, nem para o PT, por exemplo, não ter o Jean como candidato a senador. Não é fácil para nós todos não ter o Antenor como candidato a vice. Né? Mas é coisa da política. Né? A política, já dizia o velho barbudo, né? Aliás, dois velhos barbudos, né? A política acontece não como a gente quer, mas de acordo com as circunstâncias, né? Com o momento político, com a correlação de forças, né? A história é dada dessa maneira. Ela não acontece como eu quero, ela acontece como nos permite a correlação de forças. Então, naquele momento, foi corretíssimo. Por isso que não teve adversário. Teve adversário, você olhar a rigor, teve adversário. Adversário com peso político não, Mineiro. Com todo respeito a Fábio Dantas. Fábio Dantas não tem densidade eleitoral. Mas eu dizia uma coisa que acabou... eu tenho uma leitura que se confirma. Qualquer que fosse o nome, teria uma quantidade de votos. Se você pegar Fábio Dantas e Silvio, tinha o quê? 30 e pouco por cento, não é verdade? Porque o bolsonarismo tinha esse peso. Se você pegasse... Eu dei entrevista para você à época. Sim. Que o bolsonarismo tinha esse peso aqui no Estado. Sim, é verdade. Então, nós lutamos contra o bolsonarismo. Né? Sim. Contra o bolsonarismo. Sim. E aí o resultado eleitoral, você somar os votos do Stevens e do Fábio Dantas, são os votos do bolsonarismo aqui no Estado, da oposição. Porque o restante, né, o que foi para os braços. Mas, melhor, eu vou lhe fazer uma pergunta sincera. Em um adversário sendo novamente Carlos Eduardo, ele não teria condição de pegar o voto não bolsonarista? Pois é, aí é o sim, né? É o sim. É o sim. É o sim da política. Eu acho que teria. É por isso que eu digo que a tática foi correta. Ter trazido, né, o Carlos Eduardo para o nosso lado, o Carlos Eduardo também votou no Bolsonaro em 2018, né? E estava flertando, estava dialogando com o pessoal. E teve uma atitude muito correta. Eu quero aqui dar esse testemunho, viu? Foi muito importante a participação do Carlos Eduardo na campanha, né? Sim. Infelizmente, perdemos a campanha, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta bem direta. Pode dizer, pode Posso fazer? Lógico, deve. Pergunta direta. Lógico. O jovem chama de papo reto. O lançamento da candidatura de Rafael Mota prejudicou Carlos Eduardo e acabou elegendo Rogério Marinho? Veja só, eu acho que tem 3 elementos para explicar que eu uso, né, para buscar entender o que aconteceu, né? Pesou, sim, né? O Rafael, a candidatura do Rafael dividiu a parte de oposição, né? Não foi só aqui, se você prestar atenção, no Rio de Janeiro,
Também foi um erro. Um erro. Alessandro Molon e André Siciliano. Exatamente. E pega outros estados, né? Se você, todos os estados onde lançaram 3 candidatos... Ganhou o candidato bolsonarista. Exatamente. Onde foi lançado mais de um candidato anti-Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou. Né? Pode prestar atenção, né? Assim, então ajudou nisso. Agora, tem um limite. O quanto isso ajudou, se foi decisivo, eu não tenho elemento para dizer, porque é um si. Então é uma coisa imponderável. Né? O que eu acho que aconteceu? Tem essa questão do Rafael, tem o peso do orçamento secreto. Ah, sim. Né? Isso a gente não pode negar, claro. Muito pesado, muito forte, né? Que o Rogério Marinho usou a grana do orçamento secreto para conseguir o apoio de 115, 120 prefeitos. Eu falei isso também em entrevista contigo antes, né? Os prefeitos têm um posicionamento diferente de antes, decidiram o voto. O que aconteceu? No primeiro turno ficaram na moita, né? E trabalharam a chapa Fátima Rogério Marinho. Não foi assim? Foi assim. A Fátima Farinho, né? Farinho, isso. Funcionou. Então, trabalharam ali caladinho e tal, pesou isso. E também o tom da campanha. Eu acho que devia ter... Eu falei isso na campanha para Carlos, falei para Fátima, falei, olha, tinha que usar mais Natal na campanha. Eu achava isso, Então ficou muito rodando muito interior e tal, entendeu? Eu disse, olha, não vai mudar muito. Eu dizia para Carlos, disse para ele várias vezes, não vai mudar muito a sua vida para o interior. Aí eu dizia para ele, eu vou ficar em Natal. Eu falei várias vezes para ele isso. Então é a minha leitura. Sim. Assim, então teve erro de condução dessa questão do foco, né? Eu acho que vai ficar de Natal. Ele perdeu em Natal, né? Perdeu em Natal, né? Então ele perdeu em Natal, do meu ponto de vista, mais pela ausência. Pode ser. Então assim, minha leitura. Então tem isso, tem esse momento, né? E tem também a dificuldade desse setor mais à esquerda de ter assumido de uma maneira mais decisiva o Carlos. Então tem tudo isso, né? Assim, eu acho ruim ele ter sido derrotado nas eleições. Eu quero aqui dar um testemunho, ele foi muito decisivo, né? Muito importante, muito parceiro da Fátima na campanha, acompanhei todas as campanhas, né? E dizia para ele, cara, tem que ficar mais em Natal, enfim. Não deu, foi. Agora, não é só eu acho que é injusto jogar toda a responsabilidade só na candidatura do Rafael. Lógico que pesou, né? Agora, quanto? Não sei. Né? E se ele não tivesse sido candidato, como é que seria? Né? E se? Você percebe? Porque os prefeitos não votaram nele. Está no Rogério, entendeu? É verdade, então, fazer aquela onda lá e tal. Até nego, a base bolsonarista, a base rogerista, estimulou, entendeu? Mas pode só dar corda, né? Sim. Eu percebi isso. Dá para dar corda. Entendeu? E tem comentário aqui, produção, a gente tá chegando a 1 hora, é isso mesmo? Passou voando essa 1 hora. Tá bom, eita, mas vamos lá. E daqui a pouco, lembrando, vai ter Serenata ao Luar aqui. Que legal. Peraí, Serenata ao Luar é agora aqui, que sai, Seresta ao Luar. Concentração aqui no Bardalos e sai rodando a cidade. Que legal. Eu sou acomodado, eu vou ficar sentado numa mesa. Você vai esperar que o pessoal vá e volte, né? Exatamente. Você que é animado deve andar por aqui. E 21 horas tem Ed Alves aqui, com um repertório maravilhoso. Cantando Gal Costa, que partiu recentemente. Olha aí, menino. Se você quiser ficar, é showzão. Infelizmente não vou poder, porque tem outra agenda, né? Tá certo. Você é workaholic, eu sei disso. Cláudio Wagner, a gente vai governar essa cidade como uma mulher, já que temos 2 grandiosas estrelas, Diva e Natália. Bem registrado. Eu acho, outro dia até me perguntaram sobre as eleições de 2024. Eu disse, olha, tá muito cedo, né? Nós estamos ainda na ressaca das eleições de 2022, né? Mas quem faz política acaba... Já está pensando. Fala ali, fala, pensa. Eu acho que nós temos uma oportunidade grande de governar Natal. Vai ser bom para a cidade, né? Você governar Natal tendo uma governadora, tendo um presidente, né? Acho que merece, né? Acho que Natal merece ter uma administração do PT que cuida da cidade. Precisa ser cuidado como um todo da cidade, não só uma parte da cidade, né? Não só na mesmice, né? Do feijão com arroz, e acho que tem. Perguntaram, eu acho a Natália forte, o pessoal falou Diva e Natália, são 2 pessoas maravilhosas, né? 2 revelações. A Natália foi
a candidata, a deputada mais votada, né, em Natal. Impressionante a votação dela no estado. Mostra um rejuvenescimento da política, do PT. Sim. Então ela tem uma liderança muito forte e tal. E Diva foi para mim, uma grande renovação na política, né? Eu conheço Diva desde criança, desde quando o Diva era criança, né? Então, como eu a conheço, eu não tenho nenhuma surpresa, né, com o potencial que Diva tem. E teve uma votação, né? Foi a mais votada, na região metropolitana. E o simbolismo, né, Mineiro? Uma mulher preta, periférica. Com a história que ela carrega. Nossa, a entrevista dela aqui com as botiquinhas foi emocionante. Sabe como é que eu mais emocionante? Eu conheci Diva, quando eu era vereador, eu trabalhava na questão de transporte. Você sabia que quando eu fui vereador, em 1990, eu fiz uma ação no Ministério Público para ter licitação de transporte, Sérgio? Foi mesmo. Que ainda não saiu. 30 e quantos anos? 32 anos. 32 anos. Primeira ação no Ministério Público para que tenha licitação de transporte. O governo da Vilma. Fui eu que fiz. E eu andava nas comunidades discutindo sobre transporte. E um dia eu estava em Panatins, na escola de Panatins, fazendo uma reunião da comunidade na Zona Norte sobre transporte. E aí tinha a Bianca, o pessoal dos movimentos comunitários, né? E teve uma peça, uma encenação, como é que chama? Um sketch, né? Sobre como era a vida das pessoas no transporte. E aí tinha uma criança que fez uma apresentação de como era a vida da criança no transporte. Sim. Certo? E não sei se hoje ainda tem. Na época, que eu nunca mais andei de transporte, não tinha a alça da catraca? Sim. E aí a criança não passava, né, de baixo? De baixo. E sabe quem era a criança? Diva Neide. Você conheceu ela nesse momento? Que história! Era. Eu devia ter perguntado pra ela como ela era conheceu. Eu acabei passando batido nessa Ela andava pergunta. com a Bianca. A Bianca era, até hoje, conosco, uma militante histórica de baixo, lá de Santa Catarina. E Diva Neide morava vizinha a Bianca. Diva Neide mora até hoje, na rua, vizinho à escola Walter Pereira. E Bianca morava vizinho a ela. Bianca era militante, já jovem, né, tal, de movimento comunitário, e levava a Diva Neide para tudo quanto é canto. Diva Neide era criança e tal. E aí eu conheci Diva Neide desse dia. Então Diva Neide fez uma apresentação da vida de uma criança. Nossa. Ela queria ser atriz, tá vendo? E hoje é deputada. Hoje é deputada. Sensacional. Lê aqui alguns comentários antes da última pergunta, ou das duas últimas perguntas. Geraldo Carvalho, Geraldinho Carvalho, olha aí. Onde? Tá em Brasília? Tá em Brasília, tá em morando Brasília. em Brasília. Quero te ver aí quando eu for, viu, cara? Isso, você vai estar em Brasília, ele faz show já direto. Vou estar lá dia 1º, viu? Dia 30 Pronto, olha aí, Geraldinho, dá para encontrar o nosso deputado. Meu telefone é o mesmo, viu, Geraldinho? Opa. A vida toda. O seu nunca mudou, né? Nunca mudou. Impressionante. E ele fala, que papo arretado, abraço, Mineiro e Cefas. Estaremos cantando na posse do nosso presidente Lula, olha aí. Abração. Geraldinho. Geraldinho lá de Cidade da Esperança, conheci ele fazendo... Exatamente. Grande Geraldinho. Flávio José Oliveira. Bate-papo de grandes dimensões. Muito bom ver isso tudo. Ai, que bacana. Legal. Valeu, Flávio. Ricardo Nelson, por favor, uma cerveja. Gabriel Acioli, um filiado do PCdoB. Mineiro, uma das minhas primeiras e mais importantes referências políticas. Sigamos, companheiro. Obrigado. Olha aí. Valeu, Gabriel. Tem outros comentários aqui, eu vou lendo aos pouquinhos, tá? Tem mais 3 ou 4 aqui, calma, todo mundo, que eu vou lendo com calma. Mineiro, vamos falar agora sobre futuro, sobre expectativas. A gente falou de 2018, Fátima assumiu com o governo Bolsonaro, nós vivemos esses 4 anos de pesadelo. 2023, governo Lula, você em Brasília. Inclusive você vai ser meu contato em Brasília. Você já disse aqui ao vivo que o seu telefone é o mesmo, eu sei que é o mesmo, então... A vida toda. Isso, e você realmente você responde. Obrigado, Ricardo. O governo Lula já dialogando, né? A gente já vê decisões do STF pró-Lula, Lula conseguindo aprovação da PEC, do Bolsa Família, chamada PEC da governabilidade. Eu pergunto, qual é a sua expectativa, tanto sua pessoal como deputado federal, como para o Rio Grande do Norte e para o Brasil em 2023, Mineiro? Olha, muito positiva, viu? Estou muito animado, né? Com boas expectativas. Com todo o resultado, toda essa luta, né, que a gente carrega, faz, esse ano foi, né,
A gente tirou o grito da garganta, vamos tirar mais ainda dia 1º de janeiro. Acho que nós vamos virar a página dessa história, a página nefasta da história brasileira recente, que começou com o golpe da Dilma. Isso. Já tem 10 anos, viu? Só pra gente contextualizar, né? Não caiu do céu o Bolsonaro. Não. Bolsonaro é o resultado do golpe contra a Dilma. Sabia que ontem, Cefas, o Congresso Nacional aprovou as contas da Dilma de 2016? Eu li isso, eu ia comentar com você. Olha só que loucura. Ela foi 100% inocentada, então. Se o Congresso Nacional aprovou as contas da Dilma, é porque a Dilma não cometeu nenhum crime. E se não cometeu nenhum crime, foi golpe. O criminoso foi O criminoso é quem tirou. Tirou. Então foi a confissão do crime, isso. da maioria do Congresso Nacional. Sim. Ontem. Eu ia comentar isso com você. Ontem foi o dia da confissão do crime contra a Dilma. Sim. E eu digo que foi tão feroz, sabe, por ser mulher e por ser a Dilma, né? Então tiraram a Dilma. Então o bolsonarismo começa ali. Sim. O que nós estamos vivendo tem 10 anos. Começou ali, né? Começou em 2013, resistimos em 2014 com a eleição da Dilma e deu uma continuidade. Então, março, abril, maio de 2023, vai fazer 10 anos, né, que começa esse processo. Então vamos virar essa página na história do Brasil. E eu tenho muita expectativa, muito positiva. Não é muito difícil, mas eu acho que a democracia venceu, a defesa da vida venceu, né, e o Lula fez mais pela sociedade desde o dia 30 de outubro do que o Bolsonaro em tanto tempo. Primeiro, só o Lula ter circulado, a gente já respira-se ares, né, acho que não sei se foi do Rui Castro, alguém escreveu outro dia que em Brasília se respira ares melhores. Normalidade. Democracia. Apesar das loucuras que eu tive lá semana passada, fui cercado por um bando de vermes. Eu vi o vídeo. Um bando de vermes, né? Me cercaram e teve aquele absurdo que fizeram lá. Né, lá com o absurdo de ter feito, o absurdo de ter ninguém preso. Mas enfim, esse tempo vai passar, né? E então a gente vai inaugurar um outro momento. Eu quero continuar contribuindo com o Estado, vou fazê-lo. Quero, como eu disse na campanha, de ser uma ponte entre o Estado e Brasília, uma ponte entre o nosso governo. Vou estar a serviço do governo da professora Fátima, a serviço dos movimentos sociais, né? A serviço daqueles e daquelas que querem um outro tipo de representação. E vou precisar muito de vocês, né, que estão nos acompanhando, né? Vocês que fazem a imprensa, a comunicação e a cultura desse Estado, no sentido de me estar ali alertando sempre, né, de estar cobrando, estar acompanhando. Quero fazer um mandato muito perto das pessoas, longe fisicamente, porque você vai estar em trânsito permanentemente, mais perto no sentido de levar pautas. E eu preciso disso. Então eu quero criar um link aí com as pessoas que me apoiaram. Eu fui diplomado segunda-feira e disse que aquele diploma não era meu, né? Era de 83.400, né? E 81 pessoas, que foram os votos que eu tive. Então esse diploma é coletivo, né? Então eu tenho muito carinho, muito zelo, né, por esse momento. E vou precisar muito de acompanhar. Então vou estar lá, contribuindo com o Lula, reconstruindo o Brasil. Estou muito animado. Perfeito, acho que todos nós estamos. Mineiro, a gente tinha pano para manga para conversar mais 2 horas. Por mim, eu tinha mais um monte de pergunta, mas passou mais de 1 hora, né, Raquel? Mais de 1 hora de programa. A gente vai ter que abrir o Bardalos agora pro Serestas, Serestas ao Luar, que vai sair rodando aqui, mas nem Mineiro nem eu vamos sair rodando por aí. Mas quem quiser, venha pro Bardalos. E 21 horas tem Ed Alves aqui. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Áglio, assistência de produção Ananda Carvalho e apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos apoio de Anoreg, Adurne Sindicato, Sindipetro, Francisca Seguros e Saiba Mais. Hoje é o último programa do ano. Nós vamos ter recesso dia 30, que dia 30 está todo mundo se preparando. Quero agradecer essa equipe maravilhosa. Sem Raquel, Áglio, Ananda e Lula e Ricardo, isso não seria possível. Agradecer a todo mundo que sempre vem, que sempre comenta, tudo. E lembrando que o primeiro programa de 2023 será com uma cantora, uma das melhores cantoras do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a gente vai divulgar, não na sexta, que é dia 6, mas na quinta, dia 5. E despedir aqui, Mineiro, muito obrigado por ter aceitado gratidão. O convite. Foi uma conversa, fechamos com chave de ouro, com essa conversa maravilhosa e que você tenha um grande mandato e que represente bem
a democracia no Rio Grande do Norte. Eu que agradeço, Cefas, Raquel, José, Ricardo, Lula, por esse presente de Natal que vocês me dão, que é de vir aqui no Conversa de Botequim. E a gente pode até pensar um dia uma conversa. Eu quero estar aqui novamente, já vou me oferecer para falar sobre Brasília. Tá claro, lá. como deputado já aqui. Já está. Bom Natal e bom ano aí para todos nós. Obrigado, agradecer a todo mundo. Expedito Assis, o Ditinho, agradecer a presença. Beth Olegário, professora, doutoranda em Lisboa, diretamente de Portugal, que escreveu um artigo maravilhoso. E agradecer a Fernando Mineiro, uma salva de palmas, deputado federal. Todos vocês, bom Natal, bom Ano Novo, Conversa Botequim volta em 2023. Bom, abraço.